Bom, bem-vindos aos alunos que estão na sala. Quem não está na sala está chegando. Só que hoje eu não quero perder tempo, não, porque é muita informação para passar. Na aula passada foi feriado, né? Então, espero que todo mundo tenha ficado em casa, descansando e tal. E essa semana aqui a gente vai começar a semana bem, tá? Então, eu vou fazer o seguinte: eu já vou compartilhar, só para a gente ter uma relembrada do que a gente viu na aula passada. Não se assustem, não se assustem. Tá? Beleza? Deixa eu ver como que vocês estão me vendo aí. Se é que eu consigo. Beleza, então vamos lá. Todo mundo vendo aí? Alguém pode falar um oi, dar um ok aí que tá vendo tudo certinho? Tudo certo. Opa, beleza. Beleza. Então tá bom. Não entendi nada, mas já entendi. Vamos lá, na aula passada, então, propriamente, o que, que a gente viu? A gente falou de alguns circuitos integrados. Na realidade, a gente falou do que a gente chama de famílias lógicas, né? Daí a gente definiu o que, que era circuito integrado, tá? Falei que os circuitos integrados podiam ser lineares ou digitais, tá? A gente chegou a comentar alguma coisa sobre o que era drive, que não tinha nada a ver com a matéria, mas a gente falou também. Tá? Falamos um pouco das tecnologias que foram usadas para fazer as portas lógicas dentro dos circuitos integrados. Tá? Cheguei a falar de uma preocupação que a gente tinha, que é importante em qualquer porta lógica, que é exatamente o que a gente chama de tempo de propagação. Tá? E informei para vocês que tempo de propagação era o tempo que levava para entender, né? Por exemplo, se a gente Vou só ouvindo aqui e fazendo meus bagulho. Você está ouvindo, mas não está vendo? Tá? O que acontece é o seguinte: uma vez que você muda um estado, né, da porta lógica, o que, que vai acontecer? Vai mudar o estado de saída. Só que não é exatamente no mesmo momento que você muda o status de 0 para 1 aqui nessa porta lógica, que eventualmente o, o resultado, a saída dela vai mudar assim imediatamente, né? Existe um tempo para que os circuitos aqui dentro dessa porta lógica consigam entender essas variações e passar para cá. Então, o tempo de propagação é importante, porque a partir do momento que você começa a colocar muitas portas no seu circuito, muitas decisões a fazer, os sistemas digitais vão começando a ficar mais lentos, né? Porque eles dependem das respostas para fazer alguma coisa. Então, o tempo de propagação é uma coisa importante. Tá? Bom, uma coisa que eu comentei e que hoje eu vou retomar é os graus de integração, né? O que significa esses graus de integração? É que é o seguinte: antigamente, os circuitos integrados poderiam conter uma quantidade determinada de portas lógicas. Tá? E daí, conforme a tecnologia foi aumentando, tá? E o grau de integração também foi aumentando, ou seja, a gente conseguia colocar mais portas dentro do mesmo espaço daquele substrato de silício, que é onde você vai imprimir as informações para fazer os circuitos dentro do circuito integrado. Tá? Então, antigamente, a gente classificava, né, esses graus de integração como SSI, que é Small Scale, o MSI, que é o Medium Scale Integration, e assim foi surgindo até o Ultra LSI, tá? Que, de uma certa maneira, eles pararam de classificar, porque eles estão usando agora o que eles chamam de nanotecnologia para fazer essa circuitaria. Né? Então, não tem sentido ficar dando nomes, se bem que os nomes são bonitinhos. Né?
Vamos lá. No SSI, a gente conseguia colocar de 1 a 12 portas lógicas no mesmo componente ou circuito integrado. Já na Medium, era de 13 a 99, ou seja, até quase 100 portas considerava uma integração média. De 100 até 1000 portas, eles consideraram large scale. Tá? Com mais de 1000 portas, tá? Daí eles já começaram a considerar very large. Tá? O problema é que nos circuitos integrados a gente não coloca só portas lógicas, a gente coloca outras coisas. Por exemplo, multiplex, né, MUX, demux, a gente coloca conversores, a gente coloca os shift registers. Você pode até falar para mim, poxa, César, mas os registradores de deslocamento, eles são feitos com flip-flops. E os flip-flops, você mesmo mostrou para a gente que o flip-flop é feito com portas lógicas. Tá? Então, na realidade, no fundo, os registradores de deslocamento também são portas lógicas. Beleza, mas começa a entender isso daí como sendo bloquinhos, né? Que foram aumentando. E hoje em dia, por exemplo, num circuito integrado, você tem condições de colocar sistemas digitais completos, né? Com tudo, né? Inclusive com com sistemas lineares também. Por exemplo, modulação para fazer, sei lá, enviar dados via Wi-Fi, tá? Mas tudo bem, a gente vai tocar nisso mais para frente. Só estou revisando. Daí a gente viu que as famílias lógicas eram divididas conforme a sua tecnologia de fabricação, tá? E daí eu comecei a comentar sobre a família 740XX, né? Que é uma família que a gente chamou de transistor logic, tá? Cheguei a mostrar para vocês alguns CIs, né? Tá? Aqui, de novo, é aquela escala de integração, tá? Mas vamos dar uma revisadinha aí para ficar mais sedimentado. A família TTL, que é a mais comum para gente que estuda, né? Ela, na realidade, ela já está se transformando num material de estudo, porque é muito grande o CI, quase a gente usa outros circuitos integrados para fazer as mesmas coisas. Mas tudo bem. TTL é o início do negócio, a gente tem que estudar o início para conseguir entender o resto. Tá? A gente vê aqui que a família TTL é derivada de uma família mais antiga, que era a DTL. Eu falei isso na aula passada também. E falei também da RTL, que é o Resistor to Transistor Logic. Foi o primeiro que foi feito. Bom, a base dessas famílias, na realidade, é o transistor, tá? Que é o transistor bipolar. Bom, a gente não é técnico eletrônico, então a gente não vai saber muito bem, pelo menos até o momento, a gente não precisa entender como que o transistor funciona, tá? Mas os transistores, as TTLs aqui, né, que são essa família, elas podem ter multi-emissores, ou seja, elas podem usar, ter, por exemplo, 2, 3, 4, 5 portas de entrada, cinco entradas, utilizando o mesmo transistor, por exemplo, tá? Dentro da construção dele. E isso leva a alguns problemas, tá? Que eles têm que ser resolvidos, ou tentados ser resolvidos. O exemplo que eu poderia dar para vocês é exatamente isso daqui, ó. Essa configuração, isso daqui nada mais é do que o desenho esquemático de um circuito eletrônico, né, elétrico, tá? Onde tem alguns componentes ou símbolos de componentes. Isso é um resistor, isso é um transistor, isso é um diodo, tá?
eles estão interligados de uma certa maneira. E aqui, ó, vocês podem ver que isso daqui é parecido com esse cara aqui, ó. Isso daqui é um transistor apenas. Só que esse um transistor, ele está habilitando a possibilidade de você ter 3 entradas nele. Tá? 3 perninhas, tá? E o que vai acontecer aqui, então? Tem a tabela verdade, e a gente vai ver que vai dar 0 nessa saída aqui. Vai dar 0 quando as 3 entradas aqui tiverem 1. O resto, você pode variar as entradas e como for, e aqui vai continuar em 1. Tá? Ou seja, isso daqui é exatamente uma porta NAND com 3 entradas. Então, dentro dos circuitos integrados, são construídos transistores, resistores e diodos e várias coisas, e eles estão interconectados de maneira a produzir o efeito que a gente chama de porta lógica, né? Beleza. Outra família que é muito importante, pelo menos em título de conhecimento de estudo, tá? É a família que a gente chama de CMOS, tá? C de complementar e MOS tem a ver com MOSFET, que é exatamente a tecnologia que é utilizada nesses 6. Em vez de se utilizar o transistor, eles descobriram um outro componente que faz praticamente a mesma coisa, que chama FET, tá? Que é um transistor de efeito de campo. Ele, eletronicamente falando, ele não trabalha dentro dele praticamente com... Ele não trabalha praticamente com eletricidade em si, ele trabalha com efeito de campo. Por quê? Porque na eletrônica, a eletricidade ela produz, né, corrente elétrica, ela produz um campo magnético, tá? E vice-versa. Então, o FET trabalha com efeito de campo, onde você vai comprimir ou estreitar ou aumentar, né, um canal que passa a corrente elétrica nele. E daí você vai conseguir aumentar ou diminuir essa intensidade de corrente, fazendo com que mude, por exemplo, os bits zeros e uns que estão no coletor, eventualmente, desse, ou no dreno, desse FET. Mas também não nos cabe aqui a gente entender, pelo menos por hora, se alguém for curioso e tal, depois me pergunta e eu explico como funciona o FET. Aqui o que a gente tem que saber são as características dessa família CMOS. Bom, da mesma maneira que as famílias lógicas TTL podem ser identificadas por 7,4 ou 5,4, a gente já viu na aula passada, as famílias CMOS também, elas são da família 4000 ou da família 74C. Esse C de CMOS, na realidade, tá? E as famílias 74C são equivalentes às famílias 74XX lá do TTL. Tá? Bom, as configurações básicas do CMOS, elas permitem que mais portas sejam interligadas entre si. Tá? E também elas permitem que aonde você está aplicando essa tecnologia, né, possa ter um pouquinho mais de ruído do que nas TTLs. Tá? Ruído que eu digo é ruído eletromagnético, ruído elétrico mesmo. Tá? E a família CMOS, ela é de baixíssimo consumo. Bom, se o CMOS é de baixíssimo consumo, significa, de uma certa maneira, que ele é propício, né? Ele é mais interessante para a gente trabalhar com altas integrações. Concorda? Porque, imagina assim, se eu tenho um circuito eletrônico que consome muita energia elétrica, se eu tiver que colocar 100 desses circuitos dentro de um
de uma placa ou de um circuito integrado, né, integrar esses 100 circuitos, se ele consome muito alto, eu vou ter 100 vezes o consumo disso, concorda? Então, tudo bem, você integrou, colocou 100 lá, poxa, mas o consumo é muito alto. Então, o que, que você faz? Você tem que descobrir outras tecnologias para que você consiga colocar esses mesmos 100 circuitos dentro de um circuito integrado, né? Só que o consumo elétrico diminua, porque se diminui o consumo, diminui o calor, diminui a necessidade de você resfriar o componente e também diminui a probabilidade de ocorrerem erros lá dentro. Erros por ruído, erros por resistências parasitas, e etc, etc. Então, a família CMOS foi criada e inventada para isso. Outra coisa que a gente tem que notar na família CMOS é que, muito embora ela tenha a mesma função que um circuito, um CI-TTL tem, por exemplo, tá? No circuito TTL, quando você está montando ele, eventualmente, pelas características intrínsecas ou internas dele, eventualmente você pode deixar um terminal em aberto, né? Esse terminal em aberto, a circuitaria de dentro do TTL vai identificar que esse terminal em aberto, ele é o nível 1, por exemplo, tá? Ou seja, todo terminal que você deixar em aberto, ele é nível 1. Só que no CMOS, não é bem assim que funciona. Então, você necessariamente vai ter que colocar, por exemplo, esse terminal em aberto, que é nível 1, você vai ter que necessariamente ligar ele no nível 1, ou na tensão de alimentação. Por quê? Para ele evitar mau funcionamento. Tá? Na realidade, ele também, além esse mau funcionamento, é mais percebido porque o CMOS ele é muito mais sensível. Ele é sensível à estática, sensível a eletromagnetismo, sensível a muitas coisas. E se você deixar esse terminal em aberto, tá? Ele vai acabar pegando ruído, vamos dizer assim, e vai atrapalhar o funcionamento da tua lógica. Tá? E aqui é o que eu queria dizer, que os terminais são utilizados, devem ser conectados, tá? Ou na terra, ou no VDD, ou na tensão de alimentação. Tá? O que eu falo aqui, não é? Os CMOS, eles também têm variação de velocidade, ou seja, o tempo de propagação em alguns CIs é mais lento do que em outros, tá? Ou seja, nesses outros, onde o tempo de propagação é menor, eles são muito mais rápidos, tá? Então, eles também classificam os circuitos CMOS em alta velocidade, tá? Ou velocidade razoável. Isso tudo é para fazer com que, mesmo que esses circuitos integrados da família CMOS sejam produzidos com tecnologia diferente da família TTL. Como a família TTL já era uma família bem conhecida, já tinha a simbologia dela, todo mundo já conhecia, já sabia mais ou menos, o CMOS, ele queria trazer baixo consumo, mas queria que o desempenho, né, dos circuitos integrados feitos com essa nova tecnologia fosse similar, não só em questões físicas, tipo assim, se eu pegar um 7406 TTL e um 74C06, eles vão ter praticamente as mesmas funções, ou seja, fisicamente eles são muito parecidos, tá? Inclusive os terminais são parecidos, mas eles queriam, além disso, que o desempenho, né, dessa nova tecnologia fosse igual. Tá? Então, eles fizeram o desenvolvimento, então eles também fizeram
com essa preocupação de velocidade de propagação interna. Tá? Outra coisa que eles fizeram também foi criar uma família dentro do CMOS, uma característica, que era do low voltage. Tá? O low voltage é o seguinte, é um CMOS que opera com tensões abaixo daquelas tensões que nós estamos acostumados, ou o pessoal que trabalhava com TTL nos sistemas digitais, né, eles estavam acostumados. No caso, para TTL, a gente sempre usa, né, eu sempre usou como exemplo, o 0 volts para nível 0 e 5 volts para nível 1. Né? Óbvio que tendo aquela faixa de não reconhecimento, né? E, tipo assim, tem a partir de tal tensão, o TTL considera como sendo nível 1. Abaixo de tal tensão, porque tem ruído também, às vezes gera um ruidinho ali, o TTL considera como nível 0. E tem uma margem no meio aí, que é indeterminado, né? A gente não sabe o que acontece. Por exemplo, se você tiver com um sistema digital funcionando e todo ele for feito com TTL, tecnologia TTL. Se por algum motivo a fonte de alimentação lá do circuito, que é para ser 5 volts, começa a dar pau e começa a baixar para 4, né, para 3,5, pode ser que o circuito continue funcionando normalmente, mas vai ter uma tensão ali e quando ela baixar, o circuito não vai funcionar legal, ele vai continuar funcionando, tá? Porque ele vai estar alimentado, então vai estar naquela zonazinha que o TTL não vai saber na porta de entrada dele se é 0 ou se é 1. Tá? Ele vai ficar perdidão. Tá? Beleza. E fizeram então esse low voltage. Por que low voltage? Low voltage é exatamente para diminuir pra caramba o consumo. Consumo, gente, é energia, né? Quanto menos energia a gente precisar para fazer alguma coisa, a gente está economizando, a gente está fazendo a coisa de maneira melhor. E assim acontece com as famílias de circuitos integrados também. Tá? Algumas características aí, só para vocês terem ideia, é a alimentação. Quando a gente está trabalhando com TTL, a gente trabalha com uma tensão que a gente chama de VCC. Né? Geralmente, aquele VCC, a gente considera que é uma tensão de corrente contínua. Beleza. Mas o VCC no TTL tem a ver também com os transistores, porque os transistores, eles têm 3 perninhas, né? 3 terminais. E um dos terminais é chamado de coletor. Tá? Então, dependendo do jeito que você polariza ele, coloca resistor em volta dele, tá? Aquele VCC vai dizer assim, olha, é a tensão aplicada ao coletor dos transistores TTL. Então, é 5 volts, né, aplicado no coletor VCC. Aqui na CMOS, a gente não trabalha com transistor, a gente trabalha com dreno, com FET. E FET também tem 3 terminais. Tá? Tem o que a gente chama de fonte, tem o que a gente chama de gate e tem o que a gente chama de dreno. E o dreno é mais ou menos, assim, comparado com o transistor, o coletor do transistor. Olha que interessante. Então, os caras colocam VDD, só para complicar. Né? Podia colocar V só, alimentação, V. Tá? Mas o que eles querem dizer aqui é o seguinte, ó. O CMOS, ele pode operar de 3 volts a 15 volts. Tá? Sendo que aquele de alta velocidade, tá? De 2 volts a 6 volts. E o Ultra High Velocity, 4,5 a 5,5. Por que é isso? Por causa que a alimentação do chip, a alimentação do CI, ela vai influenciar em um monte de coisas nos circuitos internos, nas polarizações, nas diferentes tensões que tem lá dentro.
dos resistores, no caso aqui, dos FETs, né? E isso vai fazer com que os tempos de propagação ali da corrente elétrica por esses FETs, resistores, diodos, capacitores que você tem que colocar para fazer o circuito funcionar legal, vai atrasar, adiantar as correntes ali dentro e vai ter uma complicação. Então, dependendo da tecnologia que você queira produzir, né, ou da velocidade que você queira no seu circuito, você vai ter que alimentar ele mais ou menos conforme a maneira com que você construiu o circuito, tá? Aí já não é circuito digital, né? Aí são circuitos lineares, tá? E a matéria que cuida disso é eletrônica básica, né? Ou eletrônica industrial, sei lá, mas é eletrônica. É onde você vai calcular lá as tensões, os resistores e tal, e vai apreciar os atrasos, né, que os sinais elétricos têm ou deixam de ter dentro dos circuitos elétricos. Tá bom? Já para séries de baixa tensão, olha só a tensão que os CMOS trabalham. 1 volt a 3,6 volts. Tá? Ou 1,2, tá? A 3,6 para essa tecnologia aqui, LVC. Tá. Uma pergunta que já me fizeram uma vez é assim, César, eu posso fazer um circuito colocando alguns CIs CMOS e outros CIs TTL? Tá? Sim, você pode fazer um circuito dessa maneira. Só que você tem que observar exatamente as características de cada um dos CIs. Tá? Por exemplo, se o TTL que você está colocando funciona com 12 volts e, ao mesmo tempo, você está querendo colocar no mesmo circuito, lá no mesmo sistema digital, um CMOS que opera, por exemplo, de 1,2 a 3,6, você já começa a ter uma incompatibilidade de tensões, tá? Desde que você consiga fazer isso, compatibilizar as tensões, porque a saída de uma portinha de um CMOS vai ser, por exemplo, nível 1, 3,6 volts, tá? E vai entrar esse nível 1 num CI TTL, que é 5 volts. Você concorda que 3,6 volts pro TTL vai ficar naquela zona cinzenta que ele não sabe decidir o que é? Então o que o pessoal procura fazer? O pessoal procura colocar CMOS junto com CMOS. Tá? TTL junto com TTL para evitar ter que fazer essas bufferizações e essas complicações lá no circuito para adaptar a saída de um circuito para outro. Tá? Todavia, veja bem, tá? Eu vou até colocar aqui uma forma de notação em circuitos mais complexos, tá? Por exemplo, um computador, uma televisão, mas não vou colocar computador porque televisão, tá? Você consegue colocar essas duas tecnologias juntas. Mas vocês, em circuitos, tipo assim, ó, circuitos integrados. Tá? Poderia. Tá? Mas aí, você tem que entender o seguinte. O cara que está bolando, está projetando o circuito integrado, tá? Ele projetou lá o circuito, ele sabe
o que o circuito faz, né? Que foi ele que projetou. Se ele projetou, ele fez um diagrama certinho, com todos os componentes. E provavelmente ele já calculou todos os componentes lá dentro. E se ele optou para usar FET, né, MOSFET, ao invés de transistor, é porque no projeto dele ele já tinha isso em mente. Ó, eu quero fazer esse projeto, mas eu tenho uma limitação de consumo, porque eu vou integrar muita coisa. Tá? Tem limitação de tamanho. Às vezes, um circuito de tal tecnologia, para você implementar ali, é incompatível com a implementação do circuito integrado. Então, apesar de você poder colocar as duas tecnologias, tá? O projetista não faz. Tá? A não ser que seja... Tá? A não ser que seja um projetista assim, né? Daquele, vocês sabem, né? Aquele projetista, sabe? Né? Mas pode ter certeza que um projetista desse que a gente está falando, né? Daquele tipo lá que eu já comentei com vocês, né? Que cola em prova, não estuda, tem péssimos professores, por exemplo, que nem, eu não posso considerar que essas aulas que eu dou para vocês vão transformar vocês nos projetistas ultra, super... Não, por quê? Porque eu não trabalho numa empresa que produz circuito integrado. Então, eu não sei como que são feitos os projetos e tal. Eu tenho ideia de como é, porque eu já fui apresentar. Na época, o CPQD, numa época aí atrás, aí, o CPQD aqui em Campinas, lá no Telebrás, eles também estavam fazendo processadores, né? Eles tinham uma equipe de desenvolvimento lá para fazer, na realidade, circuitos integrados. E eu tive professores que trabalhavam diretamente com essa tecnologia. Então, eles traziam informação, passavam como eram as máquinas, a gente fez visita, a gente foi ver como que era o substrato, né? Pô, cara, é um negócio complexo pra caramba, né? Eles fazem tudo em folha de fotolito grande, depois eles imprimem, não sei no que, né? Pô, hoje eu não sei nem como eles estão fazendo, mas... Então, se você quer ser projetista de circuito integrado, aí você vai ter que trabalhar numa empresa que vai te dar o devido treinamento. Tá? Beleza? Tensão de entrada low máxima, iguais a 30% do VDD, e tensão de entrada high, iguais a 70% do VDD, na versão HCT. Tá? O que eu quero dizer é assim, cara, é assim, você tem várias tensões de entrada, tá? E elas dependem exatamente do VDD. Então, o zero nesse circuito HCT, CMOS, né? Tá? Você consegue fazer o zero e de zero absoluto até 30% do VDD. E a saída, né, que é o nível 1 máximo lá, tá? Vai de 70% até o máximo do VDD. Tá? Beleza. Esses níveis, eles são iguais ao TTL-LS. Tá? Então, por que eles são muito próximos? Porque o pessoal já estava acostumado a trabalhar com a tecnologia TTL. Vamos fazer um CMOS que seja igual, tá? Que seja compatível no seguinte sentido. Se eu tirar um circuito 7406 TTL de uma circuitaria, tá? E eu quiser substituir por um CMOS, poxa, não dá para fazer isso por causa desses motivos que a gente está vendo. Mas, se o cara fizer, tá? Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Tá? Então, tentativa e erro. O tempo de atraso de propagação típico por porta, que é um parâmetro que você habilita em CI, né, ou você analisa no CI, tá? Na versão da série 4000 do CMOS,
é de 90 nanosegundos. E ele trabalha com clock máximo de 12 MHz. O que significa dizer que a 12 MHz, tá, é a frequência máxima que ele consegue perceber as mudanças de estado, tá, de entrada para saída. Tá? E leva 90 nanosegundos para que isso seja percebido pelo circuito. Já no HCT, tá vendo? É 8 nanos, esse é high speed, né? CMOS, né? 8 nano, ou seja, reduz praticamente para 10%. Se reduz aqui, você consegue trabalhar, né? Se reduz o tempo de atraso, você consegue trabalhar com frequências mais altas. Tá? Por quê? Porque se você tem um negócio variando muito alto na entrada dele e o tempo de propagação não permite que na saída você veja o que acontece, não funciona. Então você tem que ter uma variação de entrada com uma frequência tal que você consiga perceber a variação lá na saída. E essa percepção é função do tempo que leva para se propagar dentro do circuito o negócio até a saída. Então, 8 nanosegundos, você pode trabalhar com a frequência mais alta. Tá? Veja que não é diretamente proporcional, tá? Né? Presta atenção. Não é a regra de 3. Por quê? Porque os circuitos são construídos com componentes diferentes. Potência dissipada, tá? Ó, e fan-out. Fan-out eu falei, né, lá, que é a quantidade de portas que você pode conectar na mesma saída, vamos dizer assim, né? No caso dos CMOS, você consegue conectar até 50 coisas diferentes, tá? Então é interessante, porque cada uma a mais que você coloca, você vai drenar a corrente elétrica, tá? Agora, nessas famílias que são compatíveis lá com o TTL, né, que foram feitas para serem compatíveis, o fan-out é menor. Tá? Por quê? Para compatibilizar o negócio. Beleza? Daí a gente, resuminho aqui, tá? A 4000 é série padrão, então o 40002, o 45347, sei lá, cada um é produzido por um determinado objetivo, propósito, e o cara codifica conforme existe um padrão para isso, claro. Né? Mas aí a norma ISO, norma ABNT, FCC lá nos Estados Unidos, tem norma para você fazer isso. Tá? O 74CXXX, tá? É CMOS, mas como ela é 74, ela tem características iguais, tá? A série 4XXXX, né, que é a padrão deles, só que a pinagem, ou seja, os terminais do encapsulamento são iguais à da família TTL. Tá? O high speed, a pinagem é equivalente a TTL para alta velocidade. Tá? E aqui o 74HCT é idem, né, para o 74HC. Só que os níveis lógicos são compatíveis com o TTL. Eu vou precisar decorar isso daqui? Não, você não vai precisar decorar isso. Existem coisas que a gente não precisa decorar porque são imbecilidades. Imbecilidades no seguinte sentido: a gente tem que saber que existe, saber que tem diferenças entre, tá? Mas quando você for pôr a mão no cocô lá para fazer a coisa, você vai ter que abrir um manual, né? Ir para um manual de construção, ver lá quais são as características do circuito que você quer integrar, implantar, utilizar, verificar, por exemplo, se existe compatibilidade com outros da mesma família no mercado, tá? Porque às vezes você não acha
Por exemplo, queimou uma placa e você dá manutenção na placa. A placa tem um CMOS lá, 74 AC32. Tá? Daí você fala assim, nossa, esse 7432 aqui, eu não consigo achar no mercado para comprar. Tem algum circuito equivalente? Tem. Daí você entra lá e vai ver que tem um equivalente. Só que esse equivalente é TTL. Daí você fala assim, putz, mas TTL eu não posso usar. Mas na família CMOS tem outro equivalente? Tem. Tem o ACT. Tá? O que muda? Muda a velocidade. Nossa, muda o tempo de propagação. Se eu colocar esse daqui, equivalente aqui, no meu circuito queimado, ele vai funcionar? Então, o projetista fez para aquele que queimou, né? Mas pode ser que funcione, né? Então, é assim, você não vai também sair fazendo equivalência e trocando as coisas sem saber as características. Dependendo para uma certa utilização, pode ser. Mas para outra, com mais precisão, não dá. Teria que ser o próprio mancebo lá que se queimou. Né? Tá? Então, para a gente só ter um resuminho aqui, tá? Das famílias lógicas, né? Só para a gente entender de onde vêm as coisas. E a família 74 é essa daqui última, é desse bracinho aqui. Né? Beleza. A gente está revendo aqui a parte de escala de integração. Né? Por quê? Porque hoje eu queria falar de uma tecnologia que é bem moderna e é uma tecnologia que eles chamam de System on a Chip. Tá? Chip, aqui, apelido, eu não sei por que chama chip. Chip é nome de macaco para mim, né? Tá? É esse aqui, ó. Tá? Integrated Circuit. Tá? Um circuito integrado, eu acho que para você não falar sempre circuito integrado, tá? O pessoal chama de chip. Tá? Então, um chip nada mais é do que um circuito integrado, tá? que foi construído para fazer alguma coisa. Tá? Até agora, os que a gente tem visto são aqueles pequenininhos, né? Tem, sei lá, 16 perninhas, né? Tem 32 perninhas, tem 82 perninhas, tudo pequenininho. Mas a gente tem circuitos integrados, tá? Por exemplo, imagina um processador lá da Intel, da AMD, você pegar aquilo lá e virar, você vai ver tanto pininho lá que você não sabe nem contar, você não consegue nem contar. Tá? E esse tipo de circuito integrado, na realidade, às vezes, ele não faz uma coisa só, né? Ele não é um circuito lógico, ele é um sistema completo dentro dele. Tá? Numa televisão, que é aquele exemplo que a gente deu, tá? Quando você abre a televisão, arrebenta ela, e daí você tira a placa, né? Vai ver um monte de chip colocado na placa de circuito impresso. Tá? Só que cada chip desse tem uma função diferente, ou o que eu estou dizendo aqui, queria mostrar para vocês, é que às vezes um chip desse, ele tem várias coisas, é um sistema completo dentro dele. No computador é fácil de entender. Se você pegar a placa-mãe do computador, você tem o processador. Bom, o processador por si só, hoje, nas placas-mães que a gente tem, ele não faz muita coisa. Ele só processa e tal, lá. Quer dizer, é muita coisa, mas não é um sistema completo ainda. Mas a gente tem a parte de sistema de som, por exemplo. Tá? Antigamente, tem micro que você precisa colocar uma placa, né?
conectada na placa-mãe, que é onde vai o processador, só para fazer processamento de som. Tá? Mas as placas-mães atuais, elas já têm chips conectados nelas, que são um sistema de som completo. Tá? Inclusive 7.1, Surround, Digital, Dolby, MTHX, não sei das quais. Então, é um chip, cara. Um chip. Que tem o que era uma placa antes dessas placas NVIDIA, com cooler, com não sei o que lá, cheia de coisa que a gente tinha que comprar para colocar no micro, para o micro ficar melhor, né? Hoje, na placa-mãe, já tem um chip que faz exatamente o que essa placa fazia. Da própria NVIDIA, inclusive. Tá? Então, essa a ideia, né, do System on a Chip. Você tem um sistema completo no chip. Tá? Imagina assim, eu tenho um relógio que ele é televisão. Eu quebrei ele, tirei, só tinha um chip só. Tinha o display e um chip. Ou seja, era um relógio, e além de relógio era uma televisão. Olha que maravilha. Ah, e tinha uma câmera ainda, portanto, eu transmitia televisão. Tudo dentro de um chip só. Estranho, né? Mas isso só é possível por causa daquela tecnologia de integração. Tá? Então, o que eu queria dizer é que os chips, né, os CIs, eles estão se tornando cada vez mais compactos, né? E essa compatibilidade, essa concentração de coisas, já é possível você colocar um sistema inteiro dentro de um chip. E essa tecnologia eles chamam de SoC. Eu não sei se vocês já... Ou SoC. Bonitinho falar assim, né? Tá? E é isso que está acontecendo hoje em dia. Então a gente tem que ficar de olho nas tecnologias. Daí eu coloco aqui, né, exatamente o que eu falei para vocês, que a CPU de um computador, por exemplo, é um chip, tá? E ele é conectado a outras componentes, né, tipo memória, placa de vídeo, placa de controle, rede, tá? Através dos circuitos lá da placa-mãe, né? Que é nada mais é do que um substrato que vai fazer a interconexão entre as perninhas dos CIs lá, para onde tem que ir cada coisa, né? Então tem os barramentos e tal, né? E essa placa-mãe, por exemplo, ela exige espaço. Não, quer queira, quer não, você, por exemplo, antigamente eu lembro, para você ter um computador, a placa-mãe era de mais ou menos, sei lá, 30 por 30 centímetros. Tá? Já era um computador de colocar em casa, desktop, tudo, mas era 30 por 30. Um monte de soquete e ainda não tinha tudo naquela placa de circuito impresso. Tá? Os circuitos integrados existiam, já tinha CPU, tudo certinho, mas a parte de som tinha que ser uma placa à parte, a placa de rede tinha que ser uma placa à parte, e assim ia. Daí eram chamadas as placas filho, né? Então você tinha a motherboard, que é a placa-mãe, e você tinha os daughter cards, né? Daughter de filhas, né? Daughter card é cartão filho, tá? Que você colocava na placa-mãe para desempenhar as funções que você precisava. Tá? Por exemplo, uma interface para colocar impressora. Tá? Então você tinha que colocar, dependendo, se a impressora era IBM, tal tipo, você tinha que ir lá e comprar uma placa para entrar na impressora IBM, porque eles tinham um protocolo de comunicação diferente. Tá? Daí a gente chamava de placa controladora de impressora. Olha que bonito. Daí você colocava na placa-mãe lá. Os sistemas digitais são assim. Tá? Você sempre tem uma placa principal, né? E da placa principal você começa a colocar outras plaquinhas para fazer coisas que você precisa. Tá? Por exemplo, o pessoal que faz programação, pelo menos na engenharia elétrica,
pessoal é louco por fazer as coisas com Arduino. Arduino nada mais é do que isso. Tem uma placa principal, tá? E depois você tem os slotzinhos lá, que você vai colocando as expansões de placa principal, que são as daughter cards. Tá? Bom, por que eu estou falando isso? Tá? Porque uma placa de circuito impresso é muito grande, os computadores ficavam grandes demais. Daí o que os caras começaram a fazer? Bom, primeiro, colocar já as placas que antes eram daughter card em CIs, chips, e colocá-los integrados já na placa-mãe. Mas, ao mesmo tempo que isso acontecia, as próprias placas-mãe foram diminuindo de tamanho. Por quê? Porque você não precisava slot grande para colocar uma placa de vídeo grande, uma placa controladora de rede grande. Tá? E assim foi acontecendo. Tá? E hoje, então, a gente já chega num momento em que possivelmente a gente já poderia ter um super chip, tá? Que tem todas as placas filhas que teriam que ter em troca, no entorno dela numa placa mãe, tá? Ou seja, a gente pode ter um PC num único chip, ou numa placa mãezinha muito reduzida, que só precisa de conectores. Tá? Tem um sistema que, obviamente, eu não estou lembrando o nome, que ele é concorrente do Arduino, eu não vou lembrar, que ele é um computador, mas é uma placa, gente, de boa. É menor do que o celular. Assim, é menor que um celular, cara. E tem tudo ali. Tudo. Absolutamente tudo. Você tem uma saída USB, que você pode colocar um teclado, outra USB que você pode colocar o terminal de vídeo, tá? Outra USB que você pode colocar, sei lá, uma placa para captar microfone e tal. Tem gente querendo fazer perguntas? Eu estou vendo aqui no chat. Isso, Raspberry. Muito obrigado, viu, Bruno? É Raspberry. Muito obrigado. O Bruno quis ajudar. Quando é assim, fala verbalmente, viu, Bruno? Porque senão eu não estou lendo. Eu estou com o meu PowerPoint aqui na minha frente, aqui, que eu estou apresentando para vocês. Mas beleza. Voltemos para o meu PowerPoint. Então, esse Raspberry nada mais é do que um computador. É um computador, cara. Tá? Ah, e o que você faz nele? Ah, sei lá, meu. Geralmente, ele foi produzido, né, o chip dele, você coloca o sistema operacional Linux. Você coloca um Linux nele. Tá? Eu acho que não, acho que dá até para colocar o Windows nele. Olha que legal. E daí você coloca lá, você faz um servidor de web, um servidor de banco de dados, uma plaquinha do tamanho de um smartphone. Tá? Isso é essa tecnologia. System on a Chip. Tá? Daí você pode falar, mas não está tudo no chip, né? Você ainda tem a plaquinha, tem saída USB. Então, Fio, e a gente tem que concordar também, né? Que você está sendo muito exigente, né? Porque como que eu vou colocar um monitor de vídeo no chip? Eu vou enxergar como? Não sei que eu seja formiga atômica, ou não, aquele lá, Homem-Formiga, né? E vou diminuo do tamanho quântico para ver o negócio. Tá? Bom, uma característica importante desses chips on-demand é que, além do tamanho reduzido, eles são projetados para baixo consumo de energia e eficiência térmica. Bom, se a gente lembrar das famílias lógicas, né, a gente já começa a entender um pouco que talvez, dentro desse circuito integrado, os caras usem a tecnologia CMOS.
Por quê? Porque a tecnologia CMOS ela foi criada para baixo consumo de energia. Tá? Bom, se consome pouca energia, obviamente, existe uma eficiência térmica. Tá? Porque quanto mais energia eu tenho, mais calor eu tenho, portanto, mais dissipação eu preciso. Tá? Outra coisa também, eu acho que já tem smartphone, não sei, o meu é Motorola, ainda não, ele tem um ou dois chips principais, tá? Mas depois ele tem alguns chipzinhos lá para fazer as coisas diferentes. Tipo assim, tem o chip que faz a parte de transmissão Wi-Fi, tá? Tem o chip que faz a parte de controle, tá? Processamento, né? Tem chips que são as memórias, tá? Que a gente vai falar disso mais adiante também. Bom, todo mundo entendeu o que é sistema no chip, tá? Bom, falei de memória, citei memória, é interessante. Vamos brincar um pouco de memória. Porque as memórias, deixa eu tomar aqui. As memórias, elas podem ser de algumas tipologias. Bom, primeiro, vamos conceituar, né? Para que serve uma memória? Tá? Bom, memória geralmente serve para a gente guardar alguma coisa. Tá? Pelo menos é o conceito que todo mundo tem e é inerente ao ser humano, né? Você não tem memória, você não consegue guardar o que você estuda, você não tem memória, você não lembra das coisas. Então, memória é algo que faz lembrar de coisas. No mundo digital, as memórias são locais onde a gente guarda bits. Tá? Por que a gente precisa guardar bit? Cara, é assim. Porque a gente guarda porque vai usar em algum momento. Se não for usar, não era para guardar. A não ser que a gente seja acumulador. Por exemplo, eu já estou indo para o meu quinto HD de 1 terabytes. Pô, cara, sabe o que eu sou? Eu sou acumulador de bits, né? Tem gente que acumula encrenca, sujeira, porcaria. E eu acumulo bits. Eu tenho coisa aqui, vocês não têm noção. Se eu falar para vocês que eu tenho olha só, um flop disk de 5 e 1/4, com mais ou menos 350 vírus guardado aqui comigo. Vocês vão. É vírus antigo. Hoje você coloca qualquer. Sai na urina, né? Esses vírus aí. Qualquer sistema operacional, qualquer antivírus vai perceber. Mas eram aqueles vírus no começo, né? Que infectava lá o seu BIOS e tal, não deixasse fazer nada. Você acredita que eu tenho isso? Então, você vê, né? Cada um guarda as coisas que traz memórias, né? Os vírus, por exemplo, toda vez que era infectado, eu aprendi a mexer com o microcomputador, assim, formatar, instalar, sistema operacional, porque onde eu trabalhava, tinha um cara, que era assim, pô, eu tinha minhas coisas no micro, daí infectava, ele vinha e formatava, eu perdia tudo. Falava, cara, não precisa formatar, né? Não, mas é que deu vírus. Eu falei, não, vamos tentar tirar os vírus, né? Daí eu pedia para ele instalar as coisas, ele instalava do que nem o nariz dele. Daí eu tive que começar a aprender, fui aprendendo, mexendo, não sei o que lá. Então, daí, em um determinado momento, eu falei assim, tá com vírus. Daí ele era do TI, né? Chegou lá, não, eu vou formatar. Eu falei, não vai formatar porra nenhuma. Não, não vai formatar, pode deixar que eu mexo, então. Daí eu buscava antivírus, tentava, viu? Conseguia resolver o meu problema, né? Só que ele fazia assim com todo mundo, e daí na empresa lá o pessoal começou a falar, pô, César, por que o seu ele não formata e o meu ele formata? Não, o meu ele não formata porque eu não deixo formatar. Daí ele ficou bravo comigo, né? Porque todo mundo começou a cobrar ele, daí ele teve que aprender, né? A usar antivírus, né? Por quê? Porque tem gente, moçada, que o mais fácil é o melhor. O cara não quer. Né? É que nem aquele cara de TI que tem imagem de tudo. Entendeu? Ele fala assim para você, coloca os seus dados num lugar aí,
e eu tenho imagem. A hora que tiver algum problema, eu vou lá, aplico a imagem, acabou, você recupera seus dados, beleza. Pô, cara, mas tudo bem, para quem trabalha com um monte de gente, fazendo isso um monte de vezes, beleza. Mas é assim, não está resolvendo o problema, né? Você não sabe o que causou o problema. Você não tem tempo para descobrir. Então você usa artifícios para ir mais rápido. Só que não era o caso. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, memórias são estruturas físicas em forma de chips ou discos, né, que são responsáveis por armazenamento de dados. Então, os nossos bits são armazenados nas memórias. Tá? Pode ser armazenado de forma temporária. Tipo assim, se eu estou fazendo uma conta e preciso guardar um determinado resultado e fazer uma outra conta e depois usar aquele resultado, então eu tenho que guardar isso numa memória, tá? Mas eu vou guardar na calculadora, sei lá, numa memória lá na calculadora. Daí, quando eu usar esse dado, ele está guardado lá. Só que eu não preciso desse dado mais. Então, ele não precisa ficar permanentemente guardado. Eu posso apagar. Tá? Beleza. Mas tem dados, tá? E a gente precisa que eles ficam guardados permanentemente. Sei lá. Por exemplo, a foto de um cachorro meu que morreu quando eu tinha 17 anos. Porra, eu adorava o cachorro. Tá? Então, eu teria uma foto dele, digitalizei e está guardado nesses meus terabytes. Eu não sei aonde, mas está guardado. E se permanentemente não for permanente mesmo, né? Se eu for lá, eu vou conseguir ver a foto dele. Tá? Mas legal, essas memórias de forma temporária ou permanente, elas podem ser categorizadas como primárias ou secundárias. Tá? As memórias primárias, tá? Que a gente chama de memória real, são aquelas que o processador, no caso de um computador, ou o processador de um sistema digital qualquer, tá? O que é o processador? O processador é o cabeça do negócio, é o que está mandando. Na televisão tem o processador lá. Processador que, quando você manda mudar de canal, ele vai receber esse comando seu e vai falar assim, bom, então eu vou para tal canal, que está armazenado em tal memória, bababá, bababá. Tá? Então, o processador é que manda. Tá? Ou seja, a memória primária é aquele que o processador endereça diretamente. Ah, e aqui é importante, diretamente. Ou seja, tá? Ele, por si só, ele não precisa de nada intermediar o que ele quer fazer e onde ele quer mexer. Tá? Essas memórias que o processador endereça diretamente são conhecidas como RAM, ROM, os registers, os registradores. Quando você está aprendendo lá fazer linguagem de programação, né? O cara fala assim, move, o comando faz assim, move o que está no registrador A para o que está no registrador B. Daí pega o dado que está no endereço tal e coloca no registrador A. Depois ele faz assim, faz uma soma de A do que está no registrador A com o que está no B. Bom, quem vai fazer a soma? Puta, é o ALU. Ah, a unidade lógica aritmética. Então você tem que mandar o que está no registrador A para a LU, você tem que mandar a operação que você quer fazer, que é soma, e depois você tem que mandar o dado está no registrador B, ele vai fazer a soma, o resultado da soma ele vai colocar ou numa memória, ou vai colocar no outro registrador e dizer, esse daqui é o resultado. Daí o processador vai nesse outro registrador, pega e faz o que quiser com o dado. É assim que funciona. Beleza. Não era isso? Não era isso que eu queria fazer. Eu queria isso. Tá? Bom, já as memórias secundárias são memórias que não podem ser endereçadas diretamente. Gente, isso é muito importante a gente saber, sabe por quê? Porque num sistema digital vai ter uma operação,
tá? Que a gente não vai falar agora, mas eu vou escrever aqui, tá? Que a gente chama de DMA. Que é uma operação em que a gente faz um acesso direto à memória. Gente, isso daqui, ela aumenta pra caramba a velocidade do que você tem que guardar ou do que você tem que ler, tá bom? Só guarda isso aí, que depois um dia a gente fala disso. Tá? Então, se as memórias secundárias não podem ser endereçadas diretamente, tá? Todas as informações que vão para essas memórias têm que ser mandadas para uma memória intermediária antes. Tá? Nossa, eu não entendi nada, César. Do jeito que está escrito aqui, eu acho que está meio estranho. Eu vou tentar explicar. É assim. Eu tenho um chip, isso daqui é um chip, que é a minha memória. Beleza? Beleza. Daí eu tenho uma outra coisa aqui, que eu vou chamar de processador. Processador. Tá? Então esse é o processador. Tá? E aqui a minha memória. Memória. Tá? E eu tenho um negócio aqui. Vou desenhar com isso aqui. Um negócio aqui. Tá? Eu vou chamar de barramento. Tá? Bom, a gente já sabe o que o barramento faz, né? O barramento é que transfere dados de um lugar para outro. No processador, tá? Eu estou processando dados. Eu mandei, sei lá, pintar renderizar, olha que bonito, renderizar uma foto. Então, o que aconteceu? Ele pegou uma foto de algum lugar, não interessa de onde veio essa foto, tá? Mas eu pedi para ele renderizar. O que é renderizar? É tipo assim, ele vai colocar textura, cor e um efeito 3D na minha foto para que a foto fique parecendo comigo, entendeu? Porque senão ela estava muito feia. Beleza, então ele está fazendo. Ou eu passei ela no Photoshop, né? O Photoshop faz isso. Deixei eu mais bonito, tirei minhas espinhas, rejuvenesci um pouco. Estou mandando o processador processar essa foto, ou renderizar essa foto. Beleza. Uma vez que ele está renderizando essa foto, tá? Ele está usando o poder de processamento dele, os clocks dele, mas depois que ele renderizar isso, ele vai ter que passar, porque eu quero guardar isso daí, né? Então ele vai guardar na memória para mim. Para fazer isso, ele vai ter que ir para o barramento. Só que as memórias, eu quero que fique permanentemente gravado na memória. Essas memórias permanentes aqui, elas são memórias secundárias. Então, o que está dentro do processador, eu não consigo passar direto para a memória. Tá? Não consigo. Eu tenho que passar por uma memória intermediária. Não é isso que eu quero. Eu quero desenhar. Desenhar. Tem que passar por uma memória intermediária. Tá? Ou um local intermediário. Beleza? Então, os meus dados que estão sendo processados, a renderização da foto, na hora que eu for guardar ela na minha memória permanente, ela vai ter que ir para a memória permanente através de uma memória intermediária. Tá? É esse o conceito. Tá? Geralmente, tá? Essa memória intermediária, ela é uma memória primária, concorda? Porque o processador vai falar direto com ela. Tá? E, no caso aqui, pode ser um cache. Cara, eu queria fugir, juro para você, eu queria fugir desse negócio de computador, mas não tem jeito, cara. É tudo. É um exemplo que eu podia falar da televisão, podia falar do rádio, sabe? Podia falar
lá num sistema de controle de máquina Fabril, mas vamos falar de alguma coisa que está mais perto da nossa vida, vai? Daí, a única coisa que eu não gostaria é que vocês ficassem bitolados e achassem que tudo que a gente está vendo aqui só funciona por computador, que é um computador que faz isso. Não, não é um computador. Qualquer elemento de rede, qualquer sistema digital tem elementos iguais. Às vezes, os caras que produzem essas porcaria colocam nome diferente só para complicar a vida de vocês. Tá? Mas, na realidade, é a mesma coisa. Tá? Então, quem aprende o computador aqui vai aprender de uma certa maneira, né, o que acontece em qualquer sistema digital. Até no relógio digital que você tem no pulso, se é que alguém anda com o relógio digital. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, ou seja, o processamento, a foto vai passar por um cache, e o cache vai mandar para o barramento, e vai pôr na memória permanente. Ah, mas César, e se tivesse um jeito de fazer isso daqui, não ia ser mais rápido? Ia. Realmente, se tivesse um jeito de fazer isso, ia ser mais rápido. Qual é esse jeito? DMA. Ah, mas a gente não está vendo isso ainda. Então, isso daqui não tem. Tá bom? Ô, professor. Oi. E o SSD M2 agora, que são os novos SSDs, que eles vão direto na placa. Eles vão direto na placa-mãe, para a entrada M2. Eles passam pelo barramento ou eles já ficam direto já? Então, eles fazem DMA. Mas, veja bem, o USB, quando você está falando USB ou SSD? SSD M2. Tá, o SSD, né? Então, o Solid State é uma memória, tá? Que vai direto no barramento, tá? Então, ela é, de uma certa maneira, se a gente for classificar ela é como se fosse uma ROM, tá? Como se fosse uma ROM. Daí você fala assim, ah, mas é uma ROM que eu consigo escrever? Sim, você consegue apagar e escrever nela. Vamos mais para frente, que a gente vai classificar as ROMs e você vai entender como que funciona. Mas esse sim, ele é colocado direto no barramento. O SSD, ele é considerado uma memória secundária, tá? Mas ele tem processos que fazem acesso direto ao processador, portanto, eles usam o DMA. Tá bom? DMA é um processo, tá bom? De acesso direto. Por isso que às vezes é até mais rápido, né? Porque se você faz o acesso direto aqui, ó, imagina que isso seja um SSD, tá? Ou, melhor, né? SSD na realidade é como se fosse um cache. Tá? Só que o cache é uma memória de tamanho menor. Bom, vamos para frente que a gente vai chegar aí, tá? Ó, além da gente ver se a memória é primária ou secundária, a gente também pode classificar conforme a tipologia dela. Tá? Ou seja, o tipo de gravação, tá, que a gente vai fazer na memória. Elas podem ser voláteis ou não voláteis. Tá? O que é a memória volátil? Volátil é um tipo de memória que a gente pode classificar do jeito que a gente quiser, mas quando a gente desliga a alimentação do computador, por exemplo, tá? Essa memória apaga. Portanto, ela é volátil. É que nem aquele sentido de volátil que a gente tem no... Como que chama? Álcool, né? No produto químico, né? Tem produto químico... Ah, vai ficar assim. Que é volátil e produto químico que é não volátil. Essa é a diferença. O volátil, você tira a energia, ela apaga. Tá? Os não voláteis, o dado não é perdido. Ou seja, é um dado que fica armazenado. Aqui eu coloquei DVD, HDD, né, pendrive, tá?
Conforme tipologia, a gente pode considerar o solid state, né, como sendo também não volátil. Por quê? Porque se eu tirar essa memória do barramento, do processador, os meus dados vão continuar ali nela. Tá? Então, ela não é não volátil. Tá? O pendrive é a mesma coisa. Só que o pendrive, ele é um ROM, tá? Mas ele se utiliza de um protocolo, tá? Para fazer a transferência dos dados de memória dele, né, com o computador ou com o sistema digital. Tá? Então, o USB, na realidade, você acha que é uma porta física, né? Você fala assim, eu estou colocando direto no barramento. Tá? Mas não é um barramento, é um protocolo, porque o barramento ali é um barramento serial, e para você exportar ou deslocar dados por um barramento serial, você precisa ter um certo protocolo, uma regrinha para você entender ali. Você tem que ter sincronismo, você tem que ter checagem de erro de bits, você tem que ter um monte de coisas para fazer com que essa transferência de dados ocorra. Então, o USB, né, é um barramento serial, tá? Eu não sei por que ele chama de universal, é porque a ideia do cara é que podia ser colocado de qualquer maneira, em qualquer dispositivo, qualquer sistema digital. Só que para você colocar o USB, o sistema digital tem que ter, tá, uma interface USB para entender esse protocolo, para conseguir fazer essa transferência de arquivos. Mas beleza. Me perdi aqui. Beleza. Então, aqui, ó, uma das principais funções da memória, e daí vamos dizer assim, da memória RAM, que é uma delas, nem vou colocar aqui. Isso daqui só vai confundir. Tá? Esquece isso aqui. Lê, mas não faz de conta que não leu. Tá? Então, vamos ver aqui como que está essa classificação das memórias. Bom, partindo do princípio de que a memória é um chip, a memória é constituída de circuitos lógicos. Tá? Ela pode ser constituída de portas lógicas ou de flip-flops, tá? Sendo que as construídas por flip-flops são mais complexas e as construídas por portas lógicas, tá? Elas são menos complexas, tá? Mas elas precisam receber uma alimentação, tipo assim, um reforço para ela manter os dados. Esse reforço, tá, que as memórias recebem para manter os dados que estão armazenados, a gente chama de refresh. Tá? Refresh. Reforço elétrico para que a memória guarde os dados. Olha só que interessante isso. Se vocês forem ver na internet ou qualquer outro lugar, tá, vai ter definição técnica para refresh e tal. Tá? Para mim é isso aqui, eu acho que por enquanto essa informação já é suficiente para você entender. Eu quero dizer assim, as memórias, tá, elas são constituídas de elementos menorzinhos, né? Cada elementozinho vai guardar um bit. Então, por exemplo, você tem memória de 32 bits por linha, significa que são 32
32 elementozinhos. Tá? Deixa eu... Tem preenchimento. São 32 desses carinha aqui. Tá? Não vou colocar, eu vou fazer de 8 aqui para ficar mais fácil. Tá? Então, o que, que acontece? Uma memória. Memória é para guardar coisas. Então, guardar coisas eu guardo como? Bom, se são bits, eu preciso ter coisas ou elementos aqui dentro que consigam guardar bits. Tá? Mas se eu tiver uma memória desse jeito aqui, ela só tem uma posição para eu guardar, né? Bits. Então, a memória nada mais é do que eu ter isso daqui. Deixa eu agrupar, que eu não estou conseguindo mover. Agora eu consigo. Olha que legal. Então é assim, essa daqui é uma memória que tem 4 posições, portanto, eu posso guardar 4 coisas, né? 4 palavras, de quantos bits? De 8 bits. Tá? É uma memória complexa? Não, é uma memória bem simples. Bom, mas se ela for uma memória volátil, tá? Significa que quando eu colocar os bits aqui dentro, esses bits vão ficar guardados enquanto o meu sistema digital estiver ligado. Quando eu desligar o sistema, vai parar aqui a informação, né? E daí essa informação não vai deixar de existir. A hora que eu ligar o sistema de novo, essa memória ou ela pode zerar novamente ou pode ficar com sujeira. E na hora que eu ligo, eu não sei em que posição vai estar os elementos lógicos que estão compondo essa memória. Beleza? Então a memória nada mais é do que isso. Entenda isso daqui como se fosse um armarinho. Bom, um armarinho onde eu tenho posições, né? Que na realidade são os meus endereços. Aqui eu tenho 4. E a quantidade de bits que eu posso guardar. Beleza. O problema está aqui. Ó. Isso que confunde. Por quê? Porque se eu falar para você que a ROM é uma RAM, o que você vai falar para mim? Que eu sou louco? Né? Não, o professor é louco. Ele falou que a ROM é uma RAM. Ah, então. Exatamente. A ROM pode ser uma RAM. Porque o que significa RAM? Significa memória de acesso randômico. Significa que, se eu tiver uma memória de acesso randômico, tá? Eu seleciono o meu dado através da seleção de endereço. Então, se eu falar assim, eu quero usar o que está no endereço 4, automaticamente o meu circuito já vai direcionar os meus, né, o meu endereço, né, o meu barramento, vai direcionar o barramento aqui, né, o endereço vai direcionar o barramento para essa posição, que é 4, tá? E a hora que eu der executar, por exemplo, der um clock para leitura, vamos dizer assim, essa informação vai ser passada para o meu processador. Tá? E eu posso fazer acessos aleatórios. Eu posso acessar o 1, posso acessar o 4, posso acessar o 3, posso acessar o 2. E se fosse uma memória que tivesse, sei lá, 256 posições. Tá? Assim que eu colocar o endereço certo, tá? Eu já consigo acessar os dados aleatoriamente, só com a informação do meu endereço. Tá? Bom, esse é um tipo de memória, RAM. Tem outro tipo de memória que não seja RAM? Tem uma memória de acesso linear. Ah, mas como assim, César? Eu vou contar para você como que é. A memória de acesso linear é aquela memória que
Se eu quiser acessar esse dado aqui, vamos imaginar que eu quero acessar esse dado, tá? Eu teria que primeiro ler o dado 1, depois ler o dado na posição 2, depois ler o dado na posição 3, ler o dado na posição 4, ler o dado na posição 5, ler o dado na posição 6, para depois acessar o dado na posição 7 que eu queria e levar esse dado para o meu processador. Tá? Ah, e se esse dado que eu quisesse acessar estivesse, sei lá, nesse endereço aqui. Beleza. Quando eu precisasse do dado, o computador ia acessar a memória, ia ler o que dá no dado 1, dado 2, na posição, no endereço 1, 2, 3, 4. E daí, na quinta posição, ele ia pegar o dado e levar para mim. Bom, exemplo de memória desse jeito. Puta, fita DAT. Vocês já ouviram falar de fita DAT? Tá? É um tipo de memória, cara, e era uma memória... É uma memória com fita magnética, tá? Então, eu guardava os dados na fita magnética. Então, é assim, se eu quisesse acessar o dado que estivesse no fim da fita, tá? Eu tinha um sistema de busca rápido. Não estou dizendo que ia ler um por um, bababá, bababá, tá? Mas é assim, na fita DAT, quando eu queria acessar o dado, ele dividia a memória em vários clusters, que eu vou chamar de vários grupos de endereços, tá? E pelo endereço que eu dei, né, tipo assim, o processador vai falar assim, eu quero acessar o dado que está no endereço 5. Então, ele sabe que esse endereço 5 vai estar num grupo de endereços que ele já conhece. Então, em vez dele ler um por um, ele já dá uns saltitos. Ele faz assim, tuc, 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 tuc. Opa, achei. E daí eu pegava isso daqui e levava para o meu processador. Tá? Ou seja, tem acessos randômicos, tá? Que são mais rápidos, e tem acessos lineares. Tá? Beleza. Hoje, na nossa cabeça, não faz nem sentido esse tipo, né? Vocês imaginam aqueles computadorzão grande que tinha aqueles roletão de fio, de fita atrás que ficava rodando, né? E o cara precisava de um dado, ele tinha que mandar lá o gravador, né, o leitor, ir para a posição de fita que ele mais ou menos achava onde estava o dado, e depois ler um por um para retirar o dado correto. Beleza? Então tá bom. Então é assim, as de memória, já estou acabando a aula, falta um minuto. Tá? São divididos em escrita, leitura, tá? E somente leitura. Olha que legal. As RAMs são divididas em escrita e leitura, tá? E somente leitura. Beleza. Só que a gente, então, por nossa conta e risco, a gente chama essas aqui de RAM. Tá? Beleza. Por quê? Não é uma RAM mesmo? É. Só que eu não falo uma RAM de escrita e leitura. Eu chamo de RAM. Ah, e esse ROM é uma RAM? É, porque o acesso dela é randômico. Só que ela é somente leitura. E a gente vai ver que nem a ROM hoje em dia é somente leitura, né? Mas vamos para a RAM rapidinho, em 30 segundos. Ó, a gente tem uma estática e uma dinâmica. Tá? A aula que vem eu explico o que é estática e dinâmica. E na dinâmica, a gente também subdivide em FPM, EDO, tá? S, DDR e RD. Beleza? E normal.
E agora tem outras também. E a ROM, a gente também divide em ROM, que é Read Only, uma Read Only programável, uma Read Only Erasable e programável, tá vendo? É uma Read Only que é erasable, portanto ela é apagável. Não faz sentido, né? Somente leitura, mas é apagável. É isso aí que você ouviu mesmo. Né? E essa daqui, ela só é apagável, cara, quando você coloca a luz ultravioleta no chip dela. Você vê como o negócio é complicado. Tá? Mas tudo bem, mas dá para apagar. Dá para apagar com ultravioleta e depois você escreve de novo, porque apagou, ficou tudo zerado. Daí você escreve de novo na ROM. E tem uma que é apagável eletricamente. Hoje em dia, no seu computador, você tem uma ROM, né, que cuida para guardar as instruções básicas do sistema operacional e as instruções do hardware do seu sistema digital, tá? Que ela pode ser eletricamente apagável. Tá? E ela é programável. Você pode reprogramar ela. Olha que bonito. E faz tempo já que existe isso. Mas beleza. Tá? Por hoje, já deu para a gente entender o que a gente precisa. Eu queria comentar com vocês 1 minuto sobre prova. Vocês estão tudo preocupados com as provas, não é isso? Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu interromper o compartilhamento. Ó, a gente tem várias maneiras para testar se o aluno conhece ou não a matéria. Uma delas é aplicar uma avaliação de aprendizado. Tá? Eu vou aplicar uma avaliação de aprendizado para vocês e eu queria fazer o seguinte, eu vou aplicar essa avaliação de aprendizado como se fosse um questionário para vocês preencherem. Tá? E esse questionário vai ficar à disposição, tá? E vocês vão poder preencher o questionário. Tá? Vou dar alguns dias para vocês fazerem isso. Tá? E depois, eu vou aplicar uma outra avaliação em outro determinado tempo, onde eu vou fazer um teste e vou aplicar com vocês, só que eu vou liberar isso daí por pouco tempo. Tá? E por que eu vou fazer isso? Vai ser um teste papim-pum. Não vai dar tempo de pegar o WhatsApp, tá? E não vai dar tempo de checar com todo mundo para fazer todo mundo junto. Por que eu estou pensando nisso? Porque senão tem gente que é desonesta com si próprio, né? E o cara não vai estudar, não vai aprender e vai tirar 10. E eu já falei para vocês que eu não gosto desse tipo de situação com os alunos, tá? Então vamos fazer assim. O questionário eu vou ver quando eu preparo, talvez no meio da semana eu prepare, eu já coloco lá no portal e passo um aviso para vocês lá no grupo da sala. Tá bom? Algum questionamento a mais? Eu sei que vocês têm aula agora de EAD, né? Vocês têm aula de EAD, né? Então, se vocês forem para a aula, alguém tem alguma dúvida com relação à avaliação? Eu vou parar de gravar, mas vou continuar na sala, tá?